Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui e dizendo agora a respeito do quinto episódio, também conhecido como o penúltimo da primeira temporada da série Miss Marvel, exibido na Disney+. Pois bem, pessoal, temos aqui nessa semana o preparo do fechamento da temporada de estreia, ou seja, tá tudo naquele ritmo acentuado, dinâmico, só que não. Pois é, exatamente, né? Esse episódio aqui, e já vou dizer logo de cara, né? Pra não ficar enrolando para dizer só no final do episódio, é uma bela de uma porcaria. Ele simplesmente é inútil. Não conheço ninguém que tenha gostado desta jossa dessa semana, porque simplesmente nada acontece de significativo para a história. Na verdade, só se enrola. Principalmente, esse é o episódio mais curto entre os 5 já exibidos, apenas 41 minutos. Mas se você desconta, né, a retrospectiva, né, o que aconteceu antes, né, dos episódios anteriores, e também você tira os créditos finais, que são gigantescos, você descobre que esse episódio aqui é ridiculamente curto, quase apenas de meia hora, e não como o 41, que é a duração máxima, né, total, né. Realmente, e aí você pega o outro problema grave, né, os 20 primeiros minutos são totalmente focados em cima da personagem da bisavó da Kamala. Agora fica a pergunta, né? Quem se importa com a bisavó da Kamala? A Aisha. As suas desventuras. Claro, tudo ali está colocado num contexto das origens do personagem. Peraí, que personagem? O que importa é a personagem, a Kamala. Afinal de contas, ela é a protagonista da série, né? Então quem quer saber as origens lá da sua avó, bisavó, na verdade, né? O que isso influi de fato para a sua história? Praticamente nada. Tudo que a gente já sabia antes a respeito do bracelete continua valendo. Não teve uma informação valiosa que transforme tudo. Você pensa, caramba, se eu não tivesse visto esse episódio, eu não tinha entendido nada. Muito pelo contrário, você pode deixar de assistir esse episódio aqui, que não tem problema. Aliás, no episódio inteiro só tem um detalhe ou dois detalhes que você possa dizer que modifica alguma coisa. Que também já vou logo dizer, sem muitas enrolações, né? A gente fica sem o vilão da vez, se é que a gente pode considerar como realmente o vilão, que é a mãe lá do namoradinho da Kamala, né? Que é o Khan-Han, né? Finalmente decorei o nome dele, né? Quase acabando, agora decorei, né? E também, em cima do próprio Khan-Han, temos uma novidade. Mas o que vale, né? Sim, tudo que temos aqui então relacionado à bisavó da Kamala não serve de nada. Tudo bem, você pode considerar, não, um grande charme da série é justamente a gente ver o cotidiano de Kamala e também de sua família. Ou seja, a gente até se importa em saber quem era de fato, então, a sua bisavó. Só que no fundo, a gente não tem, como eu disse, mais novidades. Ela é colocada aqui como uma fugitiva, logo de cara na abertura do episódio. E ela se engraça por um ativista político, que está naquele esquema da partilha ali da Índia, né? Quando a Índia ficou independente lá do Reino Unido, ela também se dividiu em sua porção, aí foi uma questão religiosa, né? Na sua porção hindu e na sua porção muçulmana. Quem eram? Os muçulmanos, né, acabaram ficando com um território que passou a ser denominado como Paquistão, ou seja, a partilha da Índia envolveu bastante as questões das etnias ali do povo, né, os seus conflitos internos. E sempre vai lá aquela coisa, né? Quando vem o imperialista e toma uma região, ou melhor, mais de uma região, ele funde povos que não eram para estar juntos o tempo todo. Então sempre cria essa rixa. Quando tem então uma independência, a coisa desanda completamente. Foi o caso ali então da Índia, que se separou em duas vertentes. Só que no fundo, depois de tanto tempo agregado, o povo é e não é unido ao mesmo tempo. É uma bagunça na cabeça de quem vive nessa situação tremenda, porque você perde a sua identidade, você ganha outra identidade, você pensa, não, a que eu tinha antes é a que vale, ou a nova é a que tem valor. Enfim, é uma salada na cabeça desse povo, que na verdade só gera muito mais rixa. E claro, hoje em dia, desde aquele tempo lá dos anos finais de 1940, temos que os dois países
eles sempre estão em pé de guerra, né? Se bobear, eles começam uma briga e não acaba mais. E todos têm poderio de armas nucleares, né? Vocês sabem disso, né? É uma beleza, né? Enfim, o que vale? Então, basicamente, esse episódio aqui de Miss Marvel tá focando nessas questões históricas, ou seja, tá, é interessante a gente ver essa coisita, mas o que tem a ver de fato com a personagem em si, porque a coisa da partilha da Índia, talvez focada com a bisavó mesmo da Kamala, e não em si com a Kamala, esse que é o problema. E claro, né, só salva todos esses primeiros 20 minutos, porque ao final a gente meio que descobre que foi a própria Kamala que salvou a sua avó. Então ainda um totico de gente. Mas só isso, né? Nada demais. Apenas isso. E aí você pensa, o motivo dela ter ido para o passado, numa situação absurda, não sem explicação nenhuma que aconteceu no finalzinho do episódio anterior, né, que a gente ficou com a sensação que ela realmente tinha ido para o passado. Sim, ela foi, lá para os idos de 1947 exatamente. Mas por que ela foi para lá? Não tem motivo. Na verdade, só passa a existir aqueles paradoxos temporais. E pode ser divertido num episódio que você assiste desde o começo como uma viagem no tempo. Mas claro, isso em séries de ficção científica, mas estamos numa série de super-heróis. Ou seja, esse ponto especificamente, a gente não está interessado. Claro, você pode dizer, peraí, mas o último filme, o grande filme dos Vingadores, né, que foi o Ultimato, era viagem no tempo e tinha aquela maluquice dos paradoxos. Sim, é verdade, você pode até dizer, né, que muita gente às vezes não gostou muito da segunda e conclusiva parte do filme duplo que foi Os Vingadores, justamente por causa disso, da viagem no tempo e toda a confusão que aquilo lá gerava, né? Não era ação pura e simplesmente. Mas uma coisa interessante que aconteceu comigo nesta quarta-feira aqui de exibição do episódio é que no mesmo dia foi exibido um episódio de uma outra série que eu estou acompanhando, com certeza vocês não, porque não tem nada a ver com super-heróis, que é, e também tá na parceira da Disney Plus, que é a Star Plus, né? Que é a versão mais adulto de séries, né? Enfim, lá temos uma série chamada Only Murders in the Building, sobre um trio que também nunca poderia estar junto. São dois velhinhos e mais uma jovem que investigam assassinatos lá no condomínio onde eles moram. Bom, o título é autoexplicativo, né? Enfim, nesse episódio então, também desta quarta-feira, foi um episódio onde a gente visitou o passado de uma certa personagem que morreu, que é justamente a investigação que eles estão fazendo, né? Então, quase todo episódio a gente acompanha esta personagem ali sendo mostrada pra gente, ou seja, coisas do passado não tão remoto, não são décadas para trás, mas são algumas coisas de uma semana mais ou menos no passado, mas aquelas. Ela não é a personagem principal da série, são os dois velhos e a mais jovem, a moça mais jovem. Nós não temos então uma certa afinidade, pelo menos de início, com esta personagem que está sendo revisitada o seu passado. Mas não, na verdade a gente tem muito interesse, porque justamente ela é o foco da investigação, é ela que morreu, é ela que a gente quer descobrir ao final da temporada quem foi que a matou. Então você tem total interesse em descobrir o que aconteceu ali em alguma semana anterior ao seu assassinato, né? Ou seja, tem justificativa você acompanhar um flashback alongado, porque um flashback de 1, 2, 3 minutos que explica um detalhe de uma trama, ok, não incomoda ninguém, mas dedicar quase um episódio inteiro, como foi o caso lá em Only Murders in the Building, foi muito bom, muito interessante. Aliás, mudou a perspectiva da personagem para o público de maneira bastante evidente. Eu vou fazer um comentário a respeito desse episódio amanhã. Caso vocês gostem de séries de suspense, mistério, investigação policial, pode apostar nessa série que é bem bacana. Embora bem diferenciada, porque protagonistas idosos e apenas uma jovem mulher. Enfim, o que vale, mas é divertido mesmo, pode apostar. Então, lá na outra série tem justificativa. Aqui em Miss Marvel, acompanhar as desventuras de bisavó Aisha, não serve para nada. Nada mesmo, é perda de tempo. Você pode até se envolver um pouquinho dizendo, uma historinha interessante, né? Aquele flertezinho, né? O casal que vai se juntando. Mas também a gente não demora 2 segundos para perceber que, claro, aquele ali é o bisavô de Kamala, né? Óbvio, né? Enfim, não importa. A única situação realmente que tem uma certa justificativa que você possa se interessar são as questões políticas, justamente da partilha da Índia. E
acaba por aí, mas não é mais interessante você ver uma série histórica, que realmente é um documentário, do que entrar dentro de uma série de super-heróis para entender essa questão? Realmente tudo fica meio que desconexo. Bom, então voltando então ao que acontece. Quando Quando Kamala foi projetada lá ao passado para encontrar Aisha, sua bisavó, isso ocorreu porque a mãe lá de Canaan havia acertado uma... Eu falei que era adaga antes, mas acho que foi uma lança, né? Acertou lá o bracelete e foi isso que deu um revertério lá no tempo e espaço e ela foi colocada lá em 1947. Bom, enfim, quando ela resolveu a questão, juntou a sua bisa a sua avó com o seu bisavô, ela passou então a voltar à sua realidade, né, ao seu tempo correto. E quando ela volta, está todo mundo ainda caído daquele fluxo de energia que foi expandido, e logo em seguida já se percebe que aquela coisa da névoa de Nur, que vai tomar toda a realidade ali, a nossa realidade, na verdade, né, começou a se expandir. E lá os clandestinos pensam, caramba, abrimos o portal para voltarmos para o nosso mundo. Eis que vai lá uma clandestina e ela é pulverizada. Aliás, um efeito especial ridículo, muito do mal feito de produção, nem B, C, D, E, F ou outras letrinhas para baixo. Bem fraco mesmo o efeito especial. Caramba, tosco pra dedéu, né? Praticamente ela se congela em cristal e depois cai tudo e fica lá o esqueleto por baixo, o esqueleto muito mal feito também, se despenca para o chão e coisa ridícula, né? Mas enfim, aí ela acabou de morrer, quer dizer que aquilo ali não é um portal de fato para eles voltarem para o seu ponto de origem, né? Mas aí a mãe do Canaan, namoradinho de Kamala, diz, não, eu vou conseguir passar por ali. Ela fala, não, você não vai conseguir. Kamala alerta ela, não, você vai morrer também, ô idiota, não faça isso. E aí ela fala, não, então você está certa, não sei o que, vou fechar esta coisa aqui. Que coisa que é aquela? A gente não sabe. Bom, é a coisa da névoa que vai acabar com tudo, né? Mas enfim, o que vale. Ela acaba morrendo da mesma maneira, toda cristalizada, cai tudo, fica o esqueleto também vai ao chão, e também é o mesmo efeito ridículo, tosco. Mas teve uma diferença, sim, ela fechou o tal do portal, é verdade, ela se sacrificou por um bem maior ou pelo seu filho, porque aí vem o discurso da Kamala, né, que, caramba, você tem que pensar na sua família, a sua família é o Canaan, só tem ele. E vale dizer, né, todo esse episódio aqui foi baseado realmente no contexto da família. Você pode até achar o episódio interessante nesse ponto, né? É uma valorização o tempo todo do que é uma família, do que é constituir uma família, do que é manter uma família, do que é salvar uma família. Ou seja, partiu disso então nas origens ali da heroína e também acabou vinculando para a vilã da vez. Ou seja, ela decidiu então parar do seu egoísmo de apenas querer voltar para o seu mundinho, né? Ela que já havia largado seu próprio filho, então passou a pensar nele, salvou todo mundo, a humanidade, esse universo específico aqui, fechou o portal, se sacrificou, só que aí vem uma birutice. Alguma coisa, um certo poder, não sei se que já estava na mãe de Canaan, ou era uma questão que veio ali do portal, foi transferido para o Canaan que está lá nos Estados Unidos da América. Sim, ele não está no Paquistão. Que maluquice foi aquela? O que foi aquilo? Peraí, era um poder que a mãe dele já possuía esse tempo todo e ela só ficava brigando com uma lança, uma adaga, sei lá o que ela usava de arma, né? Porque cada clandestino tinha uma arminha diferente, né? Mas eles não tinham poderes. E o poder que ele acaba recebendo, o Canaan, é semelhante ao que é colocado para Kamala, ou seja, no punho dele tem lá um feixe de energia, só que agora é cor diferente. Se de Kamala é roxo, inclusive os olhos dela ficam roxos quando ela manifesta o poder, ele é amarelo. E os olhos dele também ficam amarelos. Uau! Pô, e para fechar a história, né? Claro, voltando ao tempo presente, Kamala ainda fez algumas questões ali com sua mãe e sua avó a respeito da família, aquela coisa toda. É legalzinho de acompanhar, mas também depois que a gente tem 20 minutos de coisa que a gente não queria ver a respeito da Bisa, isso não importa mais, né? Já fica chato do mesmo jeito, né? Enfim, a gente acaba descobrindo que mamãe de Kamala gostava do Bon Jovi. Uau! Enfim, e aí, na parte lá, ainda nos Estados Unidos, temos o Canaan indo procurar o Bruno. Na verdade, acho que ele queria achar
a Kamala, mas por que ele foi na casa do Bruno? Não dá pra entender, né? Enfim, né? Ok, bom, provavelmente ele foi procurar na casa da Kamala, não achou, foi então na casa de Bruno. O que vale é que eles começaram a ficar amigos agora, não dá pra entender, né? E ele finalmente, Kahan descobre que o nome dele é Bruno, não Brian. Ok, piadinha super repetida a exaustão. E tem uma situação entre os dois ali que eles começavam a achar pontos em comum entre eles, né? Me pareceu algo até mais elevado do que uma simples amizade. Será que tem um tete-a-tete entre os dois personagens? Me pareceu que comunicou algo nessa linha, viu? Vamos conferir no próximo e derradeiro episódio. Mas o que importa? Ele está ali tentando se esconder da controle de danos. E Bruno fala, não, fica aqui mesmo, coisa e tal. Mas Kahan quer ainda que sua mãe o procure. Ele nem desconfia que a mãe morreu, né? Que ela foi ali desintegrada ou quebrada, sei lá, enfim. Não importa. O que vale é que de repente aparece um drone ali da controle de danos, o identifica e ele, por instinto, né, acaba soltando uma rajada lá do seu poder recém-adquirido. Ele sabe que ele está com o poder, né, lá no braço, no punho. Acerta lá o dispositivo da controle de danos, que perde o controle e acaba disparando um míssil na lojinha de baixo, onde o Bruno trabalha. Destrói tudo, acaba com tudo. Detalhe, né? Só destrói o andar de baixo, né? Lá em cima onde ele mora tá intacto, né? Mas, que aliás foi um spoiler que eu recebi da série lá no comecinho, quando vi os trailers, né? Um dos trailers tem a explosão da loja, ou seja, desde o começo eu já sabia que a lojinha onde o Bruno trabalha um dia seria explodida, mas eu pensava que era um ataque de vilão, não um mero defeito do drone que solta um missilzinho, né? E acaba com tudo. E o episódio, aliás, antes de encerrar, né, o Bruno fala, nossa, você também tem poder. Aí encerra abruptamente o episódio. É de uma forma tão tosca também que o episódio se encerra que você fala, caramba, por que eu perdi meu tempo assistindo esta porcaria? Você só percebe, eu só percebi que o Bruno fala, você também tem poder, quando eu revi esse trecho novamente para ver, caramba, será que eu estava dormindo e eu não percebi outros detalhes interessantes? Não, é só isso mesmo que acontece no final do episódio. E de repente, bum, acaba. Espere mais uma semana para saber o que diabos aconteceu. E é o que vai acontecer, né? Semana que vem, Kamala retorna com sua mãe ali para os Estados Unidos da América. E aí qual vai ser a vilania da vez? Já que é a grande vilã, né? Que vilã poderosa que essa série possuía, né? Morreu. Então vai ser a controle de danos que vai ser o grande problema. Mas e esse poder que Kahan recebeu? Ele vai ser um outro, então, um vilãozinho a substituir a sua mãe? Não sabemos. Aliás, nem queremos saber, né? E o tempo dirá se essa série é boa ou não. Não é o tempo que dirá. Eu mesmo vou dizer, essa série aqui é praticamente agora, ela está se tornando inútil. Ela foi muito bacana nos seus 2 primeiros episódios, ela tinha um dinamismo interessante, jovial, que condizia com o público-alvo, ou seja, os adolescentes, tinha várias inserções de animações, né, de ritmo, de colocação da narrativa, era muito agradável de ver. Isso se perdeu completamente a partir do 3º episódio, só apareceu um ou outro detalhe aqui e acolá, mas aquele ritmo forte, que segura realmente o interesse do espectador que existia nos 2 primeiros episódios, foi pro beleléu. Acabou agora a série, cada vez mais se torna uma bela de uma coisa chata e arrastada. Aliás, é um problema que existe em todas as séries da Marvel dentro da Disney Plus. Não existe nenhuma série até hoje, as 5 do primeiro ano, lá em 2021, e essas 2 aqui de 2022, ou seja, 7 séries que não tem esse problema, tirando a animação que tinha uma pegada diferenciada porque ela era episódica, embora tivesse um arco principal sendo desenvolvido sem que a gente percebesse. Então vamos colocar, tirando a animação, 6 séries. De todas elas, nenhuma vingou durante muito tempo. Ela se mantém bem coerente nos 2, 3 primeiros episódios. Depois começa a cair numa situação de que é evidente que o pessoal não sabe como desenvolver a narrativa e principalmente segurar as coisitas diferentes. Pois é, um grande problema das séries da Marvel. Mas isso a gente vai analisar com certeza numa semana seguinte, quando a gente fizer até a análise de toda a primeira temporada de Miss Marvel. Por enquanto, a única coisa que a gente pode dizer a respeito aqui deste 5º episódio, também conhecido como o penúltimo da primeira temporada de Miss Marvel, é que ele é quase um lixo completo. Só não é porque não é, talvez, mal produzido. Porque se fosse também aí seria realmente merecedor de um belo de um 0, mas fica pelo menos com um asterisco.
Essa tosqueira não merece nada mais do que isso. Concordam ou discordam comigo? Coloquem aí nos comentários. É isso.